Muito bem, boa noite. O objetivo, tá, pessoal, sempre vai ser, de todas as aulas, é a parte prática. É claro que a gente tem que dar um embasamento, uma fundamentação para vocês e tudo, tem alguns termos aí que talvez ainda não são familiares, mas o objetivo depois é poder explicar os exercícios para vocês, a parte que realmente ali que interessa, que vocês vão tomar decisões em cima do que vocês aprenderam. Tá? Só saber conceitos, tá? Eu sei que ajuda a tirar nota boa na prova, mas não é isso que resolve a vida das empresas. As empresas nunca vão perguntar para vocês, me diga lá os 5 modais de transporte. Não vão. Pode passar uma vida inteira na empresa, provavelmente eles não vão perguntar nada teórico para vocês. Eles vão pedir, tudo bem, eu estou aqui diante de um problema, eu quero saber se é melhor transportar por avião, por ferrovia ou por caminhão. E me resolve esse problema. Essa é a missão de vocês. Tá? E eu vou sempre para esse lado. Tá? Eu sempre vou para o lado que de alguma forma agrega algum valor para a tomada de decisão e para a parte que realmente interessa para o gestor, para o tomador de decisão, que é escolher as coisas. Claro que nunca a gente vai esgotar esses assuntos. Existem várias e várias técnicas e a gente traz aquelas que a gente conseguiu, né, explorar um pouquinho mais, seja pela nossa vivência, seja por alguns autores que a gente segue, né, mas isso não se esgota, tá, pessoal? O mundo agora da cadeia de suprimentos e logística cresceu muito e continua em crescimento, tá? Principalmente por conta, já falei para vocês, das novas tecnologias. Bom, pessoal, assim, ó, nós estamos começando a adentrar uma das principais operações, aquela operação que mais a gente associa com logística, que é o transporte. E não tem como pensar em logística, obviamente, sem transporte, né? As coisas têm que sair de um lugar e chegar no outro, tá? Então tem que ter transporte, tem que ter alguém que faça isso. Tá, mas e aí, como é que isso é feito? Vamos ver algumas questões importantes aqui, ó. O transporte geralmente representa o elemento mais importante em termos de custos. Ele quase sempre é o mais pesado. Existem outros custos, a gente vai estar aprendendo aí quando aprofundarmos a questão de custos logísticos. Mas olha só, a movimentação de cargas, aí quando o pessoal fala assim, porta a porta, né, da porta da minha empresa até a porta do cliente, e aí se tu considerar que, né, as cadeias vão além disso, né, como falamos ali, primeira camada, segunda, então tu imagina isso, o somatório dessas coisas, mas em geral é de 1/3, 33%, às vezes a 2/3, dependendo da situação, dos custos logísticos totais. Tá? Então é pesado, tá? É coisa assim, olha, eu te diria, numa média, uns 50%, tá? Que a gente acaba avaliando aí em termos de custos logísticos totais. E aí tem vários fatores, né, pessoal, vocês mesmos sabem aí do dia a dia, né, custo de combustível, a mão de obra é cara, hoje está difícil achar motorista, sei lá, maquinista de ferrovia, enfim, são atividades muito valorizadas no mercado. Então, os custos eles aumentam bastante, principalmente, e alguns ainda são sazonais, dependendo da época do ano, aumentam mais. Então, por ser uma atividade importante, decisiva, é ela que vai fazer as coisas chegarem no lugar, e também pelo custo que representa no total, é uma das primeiras atividades que a gente aprende, né? Claro, né, pessoal, o que a gente espera, né, de um transporte, tá? Não precisamos nem ir para o mundo da logística empresarial, né? Se a gente pensar a logística de passageiros, seres humanos, o que vocês querem? Que o transporte seja rápido, né? Ele não perca tempo, eficiente, né? Chegue na hora precisa, né? E barato. E todo mundo busca isso, tá? Rápido, eficiente, barato. Tanto que vocês vão ver que depois nos elementos de tomada de decisão, isso aqui vai estar presente. E a gente tem que saber apreciar esses elementos aqui. Tá? Então, o transporte contribui para intensificar a competitividade do mercado, aumentar as economias de escala na produção e reduzir preços dos produtos. O que quer dizer essa frasezinha? Isso aqui tem um pouco a ver com a história, né? A gente falou lá, né, iniciou com os militares, depois passou para as empresas e tudo, e hoje, cada vez mais, aonde tu leva algum tipo de transporte rodoviário, ferroviário, abre uma estrada, abre uma rodovia, uma BR, uma RS, coloca uma ferrovia, cria, que nem eu falei antes aqui, Santa Cruz cria uma linha aérea, ou instala uma nova linha, ligando 2 cidades, 2 pontos, leva a desenvolvimento, pessoal. O transporte, ele facilita um monte de coisa na vida da gente. Então, é um dos fatores hoje considerado de competitividade. Eu sou mestre e doutor em desenvolvimento regional, tá? Então eu estudei muito essas questões, principalmente pensando no desenvolvimento da região, né? E, invariavelmente, a gente passava nas discussões que a gente tinha aqui com prefeitos, enfim, né, nas discussões acadêmicas e nas discussões nos fóruns designados ali, prefeitos, secretários e tudo mais, sempre estava o secretário de transporte junto lá. E uma das primeiras perguntas, tá, mas o que está faltando? Ah, está faltando mais
Tá faltando ferrovia aqui para a região, tá, né? Então a gente tinha que ter uma duplicação da pista ali no trecho tal. Às vezes uma simples melhoria de infraestrutura para o transporte já melhora um monte, e traz riqueza, e traz benefícios, e gera empregos. E às vezes, infelizmente, a gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil, né? Essas coisas são negligenciadas. Então a gente tem uma importância também social a questão do transporte. Então, pessoal, a função do transporte é elevar nível de serviço. Quando eu falar em nível de serviço, eu estou falando em qualidade logística. E é claro, né, pessoal, que é qualidade, eu estou incluindo na qualidade a entrega no prazo, né, não só a questão de não danificar a mercadoria, não danificar as embalagens, entregar no lugar certo, entregar no prazo certo. Tudo isso é qualidade, tá? A gente estudou um pouco disso, né, na qualidade total. E reduzir custos. Todo mundo sempre quer, né, maior qualidade com menor custo. Outra coisa importante também, né, pessoal, que é uma característica quase todo mundo, né, por isso que tem tanta empresa de transporte, de logística, e isso está se proliferando cada vez mais. As empresas cada vez mais terceirizam essas atividades. Tá? Então, tem que comparar, vale a pena, né? Normalmente são empresas que têm transporte próprio, aqui muitas das empresas aqui de Santa Cruz, a própria Amor, acho que, se não me engano, a Germani, ainda quando era Filler, enfim, outras empresas aí, há muitos anos atrás, eles tinham frotas próprias, investiam em caminhões, eles mesmos preferiam fazer as suas entregas. E eu mesmo ainda dou consultoria para empresas que têm frota própria. A gente dá consultoria para uma empresa do setor da floricultura, aqui da região, está na cadeia da floricultura, bem interessante, e eles levam flores aí para vários municípios do estado, atendem aqui Santa Cruz e vários. Então, precisa ver toda a logística que eles têm que fazer para que essas flores cheguem íntegras lá, né, e tem que flor murcha, flor deteriora, então tem todo um cuidado. E aí eles ainda têm, né, é uma empresa pequena, então eles ainda preferem fazer como atividade própria, mas eles já aos poucos já estão, né, vindo para o custo cada vez mais alto, então uma parte dessa frota, né, eles estão terceirizando. Então, a maioria das empresas, é difícil hoje ter alguém que é 100% frota própria, né. O próprio Uber é uma grande terceirização, né, está terceirizando os carros das pessoas comuns aí, né, para poder gerar lucro para eles, né, e uma atividade extra, vamos dizer assim, para o motorista, né, mas a ideia é que realmente a atividade terceirizada ela se mostrou muito competitiva, as empresas melhoraram a sua qualidade e está aumentando bastante. Bom, o Modal não tem nada a ver com aquela transportadora chamada Modal, que até é um cliente nosso, né? A gente trabalhou muitos anos com eles. Eles só se apropriaram do nome. A expressão modal quer dizer modo de transporte, meio de transporte. É a linguagem, né, técnica do ramo aí logístico, tá? Existem mais, tá? Mas os principais são o rodoviário, o ferroviário, o dutoviário, o aeroviário e o aquaviário. A gente já vai falar deles, tá? Então, os nomes ali, pelo que a gente acabou de pronunciar aqui, já dão uma ideia para vocês. Ferroviário deve ser de ferrovia, aeroviário deve ser de aerovia, avião, aquaviário deve ser de água, rio, mar, é por aí, tá? O rodoviário todo mundo conhece. Por que todo mundo quase conhece o rodoviário? Porque todo mundo usa o rodoviário, tá? E o que mais nós temos no Brasil é o rodoviário, tá? Em quase tudo. Basta a gente dar uma viajada que a gente vê de caminhão passando pela gente, né? Então está muito presente, né? Então a gente vai estudar cada um desses que são os principais. Existem outras modalidades ali que integram, né? Mas os puros são esses aqui. E aí, pessoal, isso a gente inclusive vai praticar em exercícios depois, tá? A gente tem que saber escolher. E para a escolha a gente tem que observar algumas variáveis que são super importantes e muitas vezes negligenciadas pelas empresas. É claro, a primeira coisa que todo mundo olha, preço. Não tem problema, tem que olhar preço sim, não estou criticando. E pode ser a primeira coisa também. O que eu critico é que às vezes as pessoas só olham preço e não olham todo o resto. Tá? O todo o resto é o que está escrito aqui, ó. Tempo médio de viagem, temos que são distâncias mais longas, né? E dependendo do modal, eu posso desenvolver no modal uma velocidade mais lenta ou mais rápida. Uma coisa é um avião, outra coisa é um trem andando, transportando a minha mercadoria. Tá? Claro, tudo tem o seu custo. Tá? Mas eu, dependendo da urgência que eu preciso, né, o tempo médio da viagem, né, a duração da viagem, né, vai influenciar. A variabilidade do tempo de trânsito, ou transit time, pessoal, é a precisão desse tempo. Por exemplo, claro que isso melhorou bastante, principalmente depois que deu o apagão. Eu vivi essa época do apagão, na época que eu estava dando consultoria para o Brasil inteiro, e a gente dormia literalmente em aeroportos, né, por conta da inconstância dos voos, né. Depois deu todo um rebuliço lá, os caras redirecionaram
aeroportos mais congestionados, os gargalos, né, tiveram que aliviar os gargalos, distribuíram para outros aeroportos, a coisa começou a melhorar, e também a Agência Nacional lá de Aviação especificou níveis de serviço, níveis de qualidade para o atendimento para as companhias aéreas, e realmente melhorou bastante. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, ó, a variabilidade por exemplo, se eu prevejo que um voo daqui para o Rio de Janeiro, melhor, daqui para São Paulo, né? Estou falando um avião e vale para qualquer tipo de transporte depois, né? Mas ele, em média, ele leva 1h30, ok? Bom, quando tu fala isso, né, o teu cálculo em termos de assumir compromissos e tudo mais lá em São Paulo, vamos dizer que tu tem que sair daqui de manhã e chegar lá para uma reunião, tu vai fazer em torno dessa 1h30, tá? Mas é uma média, né, pessoal? Ele fala tempo médio. Se lembram lá da estatística, não adianta eu trabalhar média sem desvio padrão. Desvio padrão é a variabilidade em torno da média. Tudo bem, mas a média é um somatório de resultados altos e baixos, como as notas de vocês, eventualmente, né? Tomara que elas sempre estejam altas. Mas existe uma variabilidade, e isso também é muito comum em função de questões de, por exemplo, a companhia aérea, chuva, movimentação no aeroporto, manutenções, alguma questão legal, enfim, né, que tem que ser cuidada. Agora, nessas épocas de pandemia, se cuidou muito. E, às vezes, um voo atrasa para embarcar, atrasa para chegar. Então, aí acaba que, assim, ó, 1h30, mas, assim, os caras vão ter que dizer, pode variar, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas e pode ser 2h30 também. Ah, mas então quer dizer que a coisa varia, né? A média é 1h30, mas a variabilidade é de 1 hora em termos absolutos. É isso aí. Tá? E aí depois eles calculam, depois a gente vai ver em termos de percentual também, né? Porque às vezes a variabilidade absoluta, mas 1 hora eu consigo suportar na minha agenda, eu sou um cara tolerante, aguento, mas dependendo do modal, né? Por exemplo, quando é contado em dias, né? Por exemplo, trem, muito comum, viagens rodoviárias de longa distância para o norte do país, 2, 3 dias, né? Aí o cara vai ter que dizer assim, não, o tempo médio é 3 dias, mas pode chegar em 5. Aí já começa a incomodar, mas eu vou ter que esperar mais 2 dias. Então, existe uma diferença de percepção entre essa variabilidade em termos absolutos, né, horas, dias, e em termos percentuais. A gente avalia os dois, depois a gente vai ver. E outra coisa que o pessoal às vezes não olha, pessoal, mas é muito importante, são perdas e danos. Olha só, quem já não teve uma bagagem na hora de retirar sua bagagem, comprou uma mala novinha para viajar, né? Teve namorando aquela mala para viagem de férias, comprou novinha e não sei o quê, e daí foi fazer a grande viagem de férias, voltou, a mala estava toda arranhada. Puxa vida, recém paguei, não paguei nem a primeira prestação ainda, né? Então, assim, ó, perdas e danos em função de cada um desses modais, tu tem mais ou menos possibilidades de perdas e danos. Perdas muito mais, assim, por atraso, perdas, né, de compromissos, perdas comerciais, perdas de clientes e tudo mais. Tá? E danos é dano físico mesmo, a mercadoria variou, a embalagem abriu, ela se movimentou, né? Então imagina um alimento que é perecível, né? Ele tem que ser mantido íntegro do início ao fim para poder depois ter um visual bonito e ser consumido, né? Então, por exemplo, eu sempre digo, ninguém vai comprar moranguinho vermelho e preto, vai comprar moranguinho vermelho, né? Quero olhar os moranguinhos, ele está brilhando de vermelho, agora tu começa a ver eles meio judiado ali, né? De repente tu não compra. Tá? Onde é que esses danos muitas vezes acontecem? No manuseio, desde do colocar no caminhão, né? Normalmente quem faz a coleta, o produtor, faz com todo cuidado, porque ele sabe que isso ali é a vida dele, né? Só que quando termina a atividade dele, tô falando moranguinho, né? Aquilo ali vai passar por um caminhão, que ele vai passar por um outro, dependendo de onde tem que levar esse moranguinho, vai passar por várias idas e vindas, altos e baixos, e pode se deteriorar sim, né? E causar lá no final um dano muito grande, né? Então, isso também tem que ser avaliado, o potencial de perdas e danos, tem o real e tem o potencial, tem alguns tipos de transporte que, pela natureza, ocasionam poucas perdas e danos, e outros ocasionam muito, porque tem muita movimentação. Quanto mais movimentação, tira de um veículo, coloca no outro, tira de um veículo pequeno, coloca num grande, tira do grande, recoloca no pequeno, quanto mais vezes esses eventos acontecerem, mais chance de perdas e danos. Tá? E aí depende muito do tipo de modal, sim. Tá, pessoal? A gente vai trabalhar um exercício em cima disso aí depois. Pessoal, aqui alguns dados interessantes, assim, que eu acho que vale a pena, né? 2019, ó, olha só como é que tá o nosso, ó, 61% rodoviário. Por isso que a gente só vê caminhão, né? 20% ferroviário, tá? 13% hidroviário. O Brasil é fértil em rios, né? Mas não tem lá tantos rios navegáveis, né? Rios navegáveis tem a questão aí do calado, né? Que a profundidade que o barco mergulha dentro da água, né?
E às vezes o rio não se torna navegável porque ele não foi trabalhado esse calado, ou não tem, né? Mas, enfim, tem o marítimo, por exemplo, tem baita uma costa ali que dá para fazer cabotagem, enfim. Então, o marítimo pode ser empregado, principalmente quando vai de porto a porto, né? O dutoviário a gente vai aprender, é oleoduto, as petroquímicas usam muito, né? E o aéreo é o avião. O dutoviário tem 4%, mas é bem específico, vocês vão ver em alguns tipos de produtos, e o menos usado é o aéreo pelo seu preço. Então, essa é a situação Brasil aí, né? Aqui tem uma tabelinha bem interessante, tá, pessoal, que faz um comparativo de algumas características desses modais e que ajudam a gente a selecionar. Então, ali é uma qualificação na legenda, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, bom, regular, ruim, tá? Usar o método do farol, a gente usa muito isso na qualidade, né? Estamos usando aqui também. Então, algumas variáveis normalmente percebidas aí pelo público, né? Pelos gestores logísticos, né? Capacidade de carga, custo, a segurança, hoje muito visto, né? No Brasil tem muito roubo aí de caminhão, agilidade, né? Rapidez mesmo, e a disponibilidade. Às vezes ele não é um modal tão disponível que eu tenho na minha cidade, por exemplo. Então aqui aparece, ó, claro que daí, olha só, o rodoviário, apesar de ser ágil, né, relativamente rápido, hoje em dia as coisas chegam por caminhão e ter bastante caminhão disponível, né, então é um tipo de modal bastante comum. Ele já não é muito amigo na questão da segurança, tem muito roubo de carga, muito exposto a acidente também, né. O custo aqui está vermelho, ele é oscilante, tá, pessoal? O custo do rodoviário tem épocas que já foi até mais atrativo, mas está muito ligado ao custo do combustível, o custo do pneu e outras questões, o custo da manutenção, né? Então, às vezes, esses itens sobem muito, e aí, quando veja, fica caro de novo, tá? Então, ele oscila em torno de uma média ali, mas ele é salgado, ele não é um custo muito barato, né? Capacidade de carga ali, um amarelo, que é uma capacidade média, né? Por exemplo, tu tem um rodotrem, um bitrem, um caminhão que cabe 2 vagões, né? Tem que daí só passar por determinados tipos de estrada, né? Não são todas que aceitam esse tipo de caminhão. E não cabe, né? 2 vagões são 2 vagões, mas imagina um trem que consegue, né? Uma composição aí com 50 vagões, tá? Ou com um navio de container que consegue botar lá 1000 containers, sei lá se vai tanto, né? A ordem de grandeza agora, nesse momento, eu não tenho, tá? Depois a gente vai ver uma estatística sobre isso. Aqui, então, vocês podem comparar. O que mais tem bolinha verde aqui é o aquaviário e o ferroviário, que são, de fato, assim, os mais seguros, os de maior capacidade e de menor custo. Infelizmente, eles não existem muito no Brasil. Pode ver que a disponibilidade é amarela aqui, não tem em todo lugar, né? Por exemplo, Santa Cruz, há anos, muitos anos atrás, quando eu era criancinha, vocês nem viram isso, tanto que a gente tem lá uma estação rodoviária, que agora virou um museu, né? Mas tinha transporte ferroviário. Agora não tem mais, estavam querendo reativar isso aí, mas não sei que pé ficou, tá? Não evoluiu. E aquaviário tem Rio Pardo ali, alguma coisa, né? Mas ainda tem que ir por rodoviária até Rio Pardo, tem que fazer uma integração. Então, falando de Santa Cruz, por isso que a gente virou meio que um polo aqui de transportadoras, né? Por conta de ter muito acesso ao aquaviário e ao ferroviário. E o dutoviário, então, é o pior de todos ali em termos de disponibilidade, porque só tem, né, para algumas possibilidades aí que a gente já vai falar. Pessoal, aqui, ó, essa tabelinha, eu só trouxe ela a título de ilustração, ela é tirada do livro do Balu, ok? Então, pessoal, como é que se constrói essa tabela? Isso aqui, o Balu, ele trouxe um exemplo de uma empresa, ou de uma companhia logística lá que fez, para as circunstâncias dela, tá? Inclusive, como o livro ali acho que é americano, né, e cita muito exemplos dos Estados Unidos e da Europa, nem é a empresa daqui, tá? Então, ele criou o que a gente chama assim de matriz, né, de avaliação. Observem que ele tem uma escala aqui, ó, de custos, que aí, bem objetivamente, ele não quis botar os preços aqui, né, então ele criou uma escala de notas, assim, de valores, né, sendo que daí o 1 é o mais caro, tempo médio de entrega, né, o 1 é mais rápido. Aí eu falei para vocês da variabilidade, que é o desvio padrão das entregas ali, o valor absoluto em horas, dias, tá, o 1 é o menor variabilidade. E, em termos de valor relativo, que seria em percentual, né, dividir essa variabilidade pela média, 1 também é o menor. E perdas e danos, 1 também é o que dá menor perdas e danos. Então, o que ele foi fazendo aqui? Tá? Ele consultou especialistas, né, tentou avaliar lá em toda a região, né, onde foi feita essa pesquisa. Isso aqui existe, tá? Isso aí não é uma coisa assim que saiu da cabeça dele, mediante pesquisa. E aí ele foi dando nota, depois de conversar com vários especialistas, ó, tá, na questão custo, qual é
a mais cara, é o aéreo, ganhou nota 1. Estão vendo aqui? É a mais cara, o 1 é mais caro. Tá? Eu já faria invertido, né? O mais barato para mim seria 1. Depois vocês vão ver nas minhas lá, tem adaptação do Marcão aí para tropicalizar essas literaturas que a gente consulta aí, né? A ferrovia seria um intermediário, nota 3. O rodoviário aqui, nesse caso dele, ele botou a nota 2, tá? No caso aqui, ó, o rodoviário seria um pouco mais caro que o ferroviário, né? Indo de trás para frente aqui, né? E o mais barato aqui, já que começa no mais caro e termina no mais barato, é o aquaviário. Então ele foi dando notas e fez assim tudo para tudo, né? Ó, qual é o mais rápido? O aéreo. Qual é o mais lerdão de todos? O aquaviário. Em termos de valor absoluto na variabilidade, né, no desvio padrão em relação à média, né? Qual é o que menos varia? O aéreo, tá? Em termos absolutos, porque estamos falando em horas, minutos, né? Tem variação? Tem. Um voo pode... Hoje a tolerância, me parece que eles dão aí, também um pouco tempo atrás era 15 minutos. Agora, 15 minutos numa viagem de 1 hora, sei lá, daqui para Curitiba, estou dando um chute, né? Já é 25% do tempo. É bastante, né? Dependendo como eu projetei, né? Então, em termos absolutos, 1 hora no aéreo é pouquinho, mas pode ser bastante, dependendo dessa variabilidade, né? Então, aqui na região dele, ele considerou que, em termos percentuais, é o que tem maior variabilidade. E em termos de perdas e danos, o que menos tem é o dutoviário, depois vocês vão ver por quê, porque é muito seguro mesmo, e o que mais dá problema é o ferroviário, tá? Por conta das muitas movimentações dos vagões. Normalmente tem que compor com outros modais, não dá para fazer, né? As ferrovias não passam por qualquer lugar, né? Elas têm locais aí bem específicos, então tem muito tira e bota de caminhão para vagão de trem e tudo mais, né? Bom, pessoal, isso aqui é um modelo, tá? Que ajuda depois a gente fazer a seleção, tá? E vocês vão ver um exercício em cima disso aí, tá? Só que eu tive que abrasileirar isso para ficar mais realista aqui. Bom, aqui tem só para vocês terem uma ideia de preços, tá, pessoal? Também, esse eu tirei direto lá, não fiz a tradução, não tentei encontrar uma situação atualizada aí para o Brasil, mas não achei, confiável pelo menos, né? De repente, alguém que está mais ligado ao setor logístico tem isso na ponta do lápis, isso aí. Então, olhem só as diferenças, tá? Isso aqui é o preço em dólar, cents, né? Por tonelada milha, é a forma deles medir lá, né? Aqui a gente, nós é tonelada quilômetro, TKM, né? Mas eles medem tonelada milha lá, porque a milha é a unidade de medida americana. Então, é só mostrar para vocês que o rodoviário, lá para eles, é em torno de 26 dólares, sendo que o aeroviário é 61,20. Então, dá uma relação, assim, alguém vai olhar, dá um pouco mais do que o dobro, tá? Como isso aqui é de 2010, a coisa já mudou muito, tá? O Balu fez esse levantamento lá, então tu imagina, a coisa pode ser que ela mude. É claro, o dólar não tem tanta inflação que nem o real, tá? Mas tem uma inflaçãozinha também, então pode ser que alguma coisa mudou. E isso está suscetível à questão de combustíveis, né, e tudo mais. Tá? Depende dessas variáveis também. Agora, olha os outros aqui, ó. O hidroviário, 0,74 centavos de dólar. O dutoviário, 1,46. E o ferroviário, 2,28. Olha a diferença de preço que tem, né? Só para a gente ter uma ideia. Como eu falei para vocês, não dá para olhar só preço. Preço é uma variável, talvez a que mais pesa, mas eu tenho que ponderar isso na hora de fazer o meu cálculo. Tá? E aqui vocês estão vendo, normalmente o Brasil é meio pobrezinho nessas coisas, tá, pessoal? Olha só, tá? Os comparativos aqui dos mais usados, né? Ferroviário, rodoviário e o aquaviário e outros. Aí já botaram tudo no mesmo saco aqui, tá? Então, olha o que uma Rússia tem em termos de ferroviário, 81%. E a Rússia é gigantíssima, né? Imagina, a Sibéria e tudo mais, tá? E só 8% rodoviário. Eu até estranhei, né, o aquaviário, porque eu estou imaginando lá na Rússia, com aquelas geleiras, os rios tudo congelados, deve ter uns quebra-gelo lá, algumas técnicas para poder navegar lá no aquaviário deles, né, mas tem o mar também, né, então eles devem conseguir isso aí. Aí, olha só, países desenvolvidos, né, Canadá, Austrália, Estados Unidos, né, o principal fator de competitividade desse país, muito transporte ferroviário, né, e em grau menor, o transporte rodoviário. Mas o máximo que chega aqui no Canadá é 43%. Tá? Ainda assim, tem bastante importância aqui na Austrália e nos Estados Unidos, o aquaviário e outros. Tá? E o Brasilzinho velho aqui, né? 15% de ferroviário, um pobrezinho ferroviário, e 65%. Esses dados às vezes são de anos distintos, né? Então, 65%. E os outros, aquaviário e outros, 20%. É como nós estamos. Isso influencia. Vocês já ouviram falar do famoso custo do Brasil? Está aqui, ó, pessoal.
isso que a gente viu na tabela anterior aqui, ó, ferroviário, rodoviário, 26 dividido por 2 dá 13 vezes mais caro, né? Então, vocês imaginam quanto isso impacta no custo final do produto lá na ponta, no consumidor, lá no cliente de última camada lá. Tá? E isso aí é o custo de muitas coisas serem bem mais caras aqui do que em outros lugares do mundo. Então, as coisas começam a ficar visíveis à medida que a gente vai levantando essas estatísticas. Ok? Beleza.